Estamos de volta com as discussões sobre os desafios da rede de proteção à criança e ao adolescente. Aqui com a gente hoje o vereador Gilberto Natalini, do PV, a coordenadora pedagógica da Prefeitura de São Paulo e doutoranda em Ciências Sociais pela PUC, Sandra Cavaletti, e o ginecologista do Hospital das Clínicas e membro da Sociedade de Pediatria do Estado de São Paulo, o Dr. Theo Lerner. Bom, a gente comentava um pouquinho no primeiro bloco sobre essa dificuldade de diálogo entre todos os agentes envolvidos nessa questão dos direitos da criança e do adolescente. Vereador, quem que é o responsável por fazer essa interlocução entre todos esses agentes? É o poder público? Bom, eu acho que somos todos nós, poder público, sociedade civil, instituições, profissionais. Mas nós temos no Brasil, no geral, não só com a questão da criança, da violência contra a criança, no geral, uma dificuldade de conversar mesmo. Veja, por exemplo, a questão ambiental. Vou dar um exemplo assim, ou mesmo a questão trabalhista. O Brasil, cada um trabalha muitas vezes sob sua ótica, não é? Bom, isso dificulta. Quem tem que puxar o carro é o poder, é o governo. O governo tem a obrigação de puxar o carro no país porque é a maior representação do país. Mas muitas vezes o governo vai sozinho. Às vezes o governo não tem aquela sensação democrática de que sem a população, sem a organização do povo, nada vai ser feito. Não vai ser feito. Então, só vai ser feito se todos estiverem envolvidos. E aí tem que partir, na minha opinião, tem que partir do poder público, né? Que tem que abrir suas portas, aceitar as coisas, instigar as pessoas para as pessoas se unirem, promover discussões, buscar consensos, e cada um na sua expertise, né? A área médica, a área educacional, enfim, né? A área religiosa, o setor religioso tem uma importância enorme no Brasil. Tem que ir agregando as pessoas para você fazer os consensos serem aplicados, ter consequência prática. Essa dificuldade, o nosso país tem. Tem essa dificuldade. É muito grande, muito diverso, muito complexo e ainda, vamos dizer assim, padece de aprendiz de democrata. A democracia nossa, ela não é ainda, não chegou lá de cima embaixo. Ela está caminhando. Eu espero que a gente supere as dificuldades para o bem das crianças, né? Para o bem do país. E vocês, do outro lado dessa questão, né? do outro lado que não é o poder público, vocês também compartilham dessa opinião do vereador? Quais as dificuldades em relação a esse diálogo entre sociedade civil, poder público, que vocês enxergam? Concordo com o vereador. Eu acho que tem que vir, sim, uma ação do próprio poder público, do próprio governo, mas a sociedade precisa aprender a se mobilizar. A gente ainda não sabe trabalhar com a democracia. Então, de você exigir, de você participar dos segmentos que você tem dentro da escola, né, ou dentro do bairro, buscar, e a gente percebe que muitas vezes as pessoas querem que venha de cima, né, mas elas não querem construir, né, investigar aquele território e participar. Então, eu acho que é esse equilíbrio, que venha, sim, políticas públicas importantes para a proteção da criança, mas que a própria sociedade se articule para resolver com diferentes instituições. A gente tem as questões da mediação de conflito dentro da escola, precisa da participação das pessoas, dos pais, das famílias. Então, eu acho que é por aí, é esse equilíbrio. Eu acho que concordo com o vereador na medida que é a dificuldade da gente achar um consenso. Porque quando a gente está falando da violação dos direitos, a gente está falando de diferentes atores públicos ou setores da sociedade, cada um com um foco diferente de atenção, cada um com uma metodologia diferente de atuação, cada um com uma linguagem diferente e cada um com um objetivo diferente. Então é muito difícil você colocar um órgão de proteção da assistência social, por exemplo, conversando com um órgão da investigação policial, por exemplo. Então você vai ter os membros do judiciário com uma linguagem jurídica que vai seguir uma determinada forma, uma determinada norma, os membros da educação com outro conjunto conceitual, o pessoal da saúde, e você chegar a conceitos homogêneos e a consciência da limitação do papel do outro, que muitas vezes o agente está pedindo para o outro agente fazer o papel dele.
É como se eu pedisse para a escola fazer o papel da saúde. E a escola não pode fazer o papel da saúde. Eu tenho que saber exatamente qual que é o papel da escola, eu tenho que saber exatamente qual é o meu papel, porque senão eu vou me furtar de fazer o meu papel e vou exigir do outro que não pode. E aí ela começa a brigar comigo. Ela não quer mais... Eu já perdi o diálogo com ela se eu peço para ela fazer algo que não é meu. Isso é extremamente complicado, especialmente quando você tem diferentes níveis de gestão. Quando você fala o governo, parece que é uma coisa só. Você tem governo estadual, você tem governo federal, você tem governo municipal, você tem diversas esferas, você tem judiciário, legislativo e executivo, fora todos os órgãos da sociedade civil que o senhor enumerou, que são todos atuantes e cada um com uma voz. Chegar no consenso disso precisa de muito, muito diálogo. Precisa de muita conversa para a gente entender o papel de cada um. Porque uma das coisas que a gente não tem, se a gente tem pouco recurso, a gente tem que usar esses recursos de maneira inteligente. Então, cada um tendo clareza do seu papel, se você diminuir a angústia do profissional, e essa é uma outra questão que a gente ainda não falou, atender situações de violação de direito gera angústia em quem está atendendo. É complicado atender, não é simples atender uma situação de violência sexual. Então, a gente poder ter um sistema onde a gente saiba conversar um com o outro, que a gente entenda a linguagem um para o outro, às vezes a gente não entende nem a linguagem um do outro, que o outro está falando. Para a gente chegar nesse consenso que o senhor falou, seria fantástico. Difícil. Com certeza. Bom, vamos entrar numa questão mais específica em relação à violência urbana. Qual que é o tamanho aí da ducha de água fria, da decepção, quando a gente observa um caso recente, que nem o da menina Ágata, no Rio de Janeiro, que morreu baleada, estava passando em uma Kombi e uma bala perdida atingiu a Ágata. O que isso mostra? Também o posicionamento do governo em relação a tudo isso? Eu queria uma posição de vocês. Olha, infelizmente, eu falo com muita tristeza, a criminalidade, ela se enraizou de tal maneira na sociedade brasileira que hoje ela faz parte do cotidiano das pessoas, né? O crime organizado, como a gente chama, sensu lato, as quadrilhas organizadas, elas estão, eu diria para você, sem medo de errar, sem medo de errar. Na periferia das grandes cidades nossas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, lá Fortaleza, Recife, tem duas grandes forças que, na minha opinião, eu vivo na periferia há mais de 50 anos trabalhando com o povão. Eu sou médico voluntário na Zona Leste há 43 anos, vou lá direto, então eu estou falando da minha experiência. Tem duas forças que hoje mobilizam a sociedade na periferia, forças vivas. Uma são as igrejas, de todas as denominações, e a outra é o crime organizado. Uma pela fé e a outra pela força. Então, isso significa que se você for, por exemplo, num bairro aqui de São Paulo, ou mesmo no Rio de Janeiro, você imagina uma criança morando no Morro do Alemão, certo? Quem é que manda no Morro do Alemão, de verdade? Quem é que manda naquela periferia de Fortaleza? A gente está vendo. Quando quer fazer, toca fogo em tudo, né? Armado até os dentes, nem o Estado consegue entrar. Então, um setor importante da nossa sociedade, em particular as crianças, elas são muito vulneráveis a esse tipo de coisa, né? Você vê, a menina, ela é um emblema, aquela menina que morreu. Teve 40 e tantas crianças que morreram nos últimos tempos de bala perdida. Mas não é só a morte ou a bala, é o terror de você ir vir para a escola e não saber como é que você vai ficar, a ameaça que tem para a sua família, não é? Aquele salve que eles dão para fechar o bairro, de repente tem um salve, ou fecha, ou, entendeu? Ou obedece ou tem problema. Então, o Brasil ele tem que se recuperar disso. É o tráfico de drogas, é o tráfico de armas, é o tráfico de gente, é o tráfico de carga roubada. Nós temos isso na sociedade brasileira. E eu não estou exagerando. Eu estou dando um depoimento de quem vive isso convivendo com as periferias do dia a dia. Muita gente nem sabe que isso existe. Ouve falar, mas a gente que está ali vivendo, conversando com a população mais humilde, mais pobre e tal, é o filho de fulano, é o sobrinho de Beltrano, é o tio de Ciclano. Quando vai ver, está presente essas forças que eu estou dizendo.
Então, a escola no bairro, ela é muito importante. A unidade básica de saúde, ela é fundamental, porque elas são braços do Estado dentro daquela sociedade, mas eles não são hegemônicos. Eles muitas vezes sofrem também as consequências da briga dos traficantes. No Rio de Janeiro, quantas escolas foram fechadas em tiroteio de traficantes? Ou unidades básicas de saúde? Eu conheço colegas médicos que trabalham na periferia, eles são obrigados a fazer um acordo com o traficante para não riscarem o carro dele todo. E tem cada história de arrepiar os cabelos. Então, essa realidade da criminalidade no seio da sociedade brasileira, nas grandes cidades, é uma realidade e impacta diretamente na vida das pessoas que estão ali convivendo no dia a dia naquele bairro. É a minha experiência pessoal. Sim. E você, Sandra, como que você recebe mais essa notícia de mais uma criança vítima da violência? Eu acho que no primeiro momento, como todo mundo, é um luto, uma tristeza muito grande. E aí você passa também por um segundo momento, que é o medo e o recolhimento das crianças. Então, as crianças não têm mais aquela infância de brincar, porque fica com medo. E uma outra coisa que eu percebo, também estou na periferia, trabalho em Pirituba, zona oeste de São Paulo, a criança ou a família, quem poderia proteger ou participar dessa rede de proteção, que seria a polícia, ela acaba se distanciando, ela acaba tendo um medo do policial. E muitas vezes o ídolo não fica o policial, fica o traficante. Né? Então, ela acaba tirando essa rede de proteção, a própria polícia, que, de uma certa forma, esse auto de resistência, dela poder atirar, né, sem ser punida, né, e acaba, sim, atingindo as crianças da periferia e as crianças negras. Dessas 40 vítimas que o vereador traz, se a gente for olhar, a grande maioria são crianças negras. E aí a gente precisa, é um trabalho maior ainda, de trabalhar essa sociedade, né, com esse racismo que tem. E aí, como trabalhar essas periferias que estão aí, ou recolhidas quando crianças, e aí elas não podem aprender a conviver uma com a outra, porque elas ficam, às vezes, presas em pequenas casas, comunidades, e aí ela solta na adolescência. E ela não sabe lidar com esses valores que não foi construído, e aí a gente só tem a escola como esse braço para poder trabalhar essa sociedade, a família, ou mesmo essa tristeza que dá depois. É preciso tocar sobre isso, é preciso conversar, e aí vem de novo o que o vereador trouxe, é preciso diálogo. Então, a escola precisa pensar de como está essa sociedade e abrir espaço para dialogar sobre essas situações que muitas vezes causam luto na sociedade. Bom, a gente precisa ir para outro intervalo, mas eu gostaria de ouvir rapidamente também o posicionamento do Theo. Bem rapidamente, para dizer, olha, o caso da menina Ágata, ele é o exemplo, o emblema do que não pode acontecer nunca. Criança não pode morrer de tiro. Ponto, só isso. Acho que a questão de se o bandido que atirou, a polícia que atirou, isso é muito irrelevante. Tem gente dando tiro demais. E o papel que o crime ocupa, ou que a polícia ocupa, o crime ocupa o espaço que o Estado deixa ocupar. Então é falta de Estado deixando o crime chegar. Não sei se a bala vai ser a solução, mas a falta do Estado com certeza abre o espaço. Como o senhor falou, onde não tem o Estado, você tem o crime. Então o que não pode acontecer é criança morrer com tiro. Isso já é a ponta do iceberg para toda uma outra série de violações da vida dessas crianças que a Sandra falou muito bem. Uma série de dificuldades que elas têm. Uma vida inocente deve ser perdida, ainda mais de uma criança, né? Bom, a gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do nosso programa. Até já.